Graça e paz, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou ler o Salmo 100 hoje com vocês. Vou abrir no Salmo 100. Louvado ao Senhor, nosso Deus. Salmo 100. Vamos colocar em pé? Você pôs online, né? Legal. Já começou? Já está na internet. Cara, você devia não. É que ele está transmitindo o culto online, né? E já está lá, já está ao vivo lá, né? Ele... Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler o Salmo 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Vamos ler juntos, verso 5? Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Graças a Deus, nós podemos dizer que o Senhor é bom. E como é bom quando nós podemos dizer algo, e não estamos dizendo só da boca para fora, né? Nós estamos dizendo algo que nós temos experimentado, que nós temos provado na nossa vida. Nós temos sido alvo da bondade de Deus, temos conhecido a bondade de Deus. Estava conversando com uma pessoa agora há pouco, e estava testemunhando das lutas e das dificuldades que passou nesse finalzinho de ano, mês de dezembro e tal, né? Mas dizendo assim: pastor, como eu pude provar da grandeza de Deus, da bondade, do cuidado, né? E foi testemunhando como Deus cuidou, como Deus foi zeloso, né? E, Senhor, como eu pude experimentar o poder de Deus, realmente um Deus que opera milagres, um Deus que fortalece, um Deus que está presente, um Deus que exorta, e a gente sabe que Ele o faz para o nosso bem. Graças a Deus. Deus é bom. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, nós nos reunimos para Te engrandecer. Nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Nós nos reunimos porque queremos sim trazer o nosso cântico, trazer os nossos louvores, ações de graças diante de Ti. E queremos Tua palavra, e porque cremos que a palavra do Senhor, ela vem ao nosso coração, ela cumpre o seu objetivo, ela não retorna para Ti sem que antes ela cumpra o seu propósito em nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, porque os Teus caminhos e pensamentos são mais altos, são mais elevados do que os nossos, e o Senhor tem sempre algo para acrescentar a nós. Nós estamos aqui, Pai, porque a sabedoria do Senhor, por mais simples que seja, é mais alta do que a sabedoria dos homens. Nós estamos aqui para buscar a sabedoria que é Tua. Nós estamos aqui, Pai, porque temos provado e conhecido Tua bondade, e que Tu és Deus vivo, Deus real, Deus presente, Deus que manifesta a Sua presença, Deus que recebe o culto que nós estamos lhe oferecendo, Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração e nos atende no nosso clamor. Louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Pode sentar. Um pouquinho antes de estar vindo para cá, eu estava com o computador ainda ligado, e uma irmãzinha nossa lá de São Miguel, Sônia Dutra, eu fico muitas vezes offline, né?
ou invisível. Mas o pessoal, acho que já sabe disso. Então ela teclou lá, oi pastor, graça e paz. E aí eu resolvi responder, falei, a graça e paz, minha irmã. Pastor, como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo bem. Pastor, lembra da minha sobrinha, né, que eu pedi para estar em oração, que ia precisar passar por um transplante e tal, uma nenenzinha, uma criancinha. Eu lembro, pastor, foi tudo bem o transplante, graças a Deus, está recuperando agora, obrigado pelas orações e tal, tal. Então, gostoso que a gente pode também ouvir esse testemunho, pode ver, né, dessa graça, dessa grandeza de Deus. É por isso que nós vamos louvá-lo agora, né, pela grandeza de Deus. Nós vamos louvá-lo. Eu gostaria de dizer assim para você, a gente pensa na bondade de Deus, enquanto Deus é bom, não só no aspecto de quando o milagre acontece, de quando uma oração é atendida diante da necessidade que nós expusemos, mas às vezes quando o milagre que nós esperávamos não acontece. Deus é bom também, amém? Então, Deus é o Deus que nos fortalece, eu digo assim, nos dá a fé tanto para experimentar o milagre, para ver o milagre acontecer, quando aquele milagre que a gente espera não acontece, a fé é para a gente enfrentar a situação. Deus nos fortalece, nos dá fé para as duas coisas. Amém, gente? Então eu quero convidar você, vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Amém? Graças a Deus, Ded. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar uma música que realmente engrandece o nome do Senhor pelas obras dele, né? O Senhor que é o Criador de todas as coisas, de toda a humanidade, de tudo que nós conhecemos e tudo que não conhecemos, né? Esse é o nosso Deus grandioso, amém? Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins declaram que é santo. Estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Se prostram,
é santo. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és, e sempre será. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és, e sempre serás, sempre serás, sempre serás, sempre serás. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és, e sempre serás, sempre serás, sempre serás. Santo, santo é o seu nome, Senhor. E um dia todo joelho se dobrará diante de ti, ó Pai, e toda língua confessará que só o Senhor é nosso Deus, que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. O Senhor, ó Pai, que é muito mais do que podemos imaginar, meu Deus. O Senhor que é o dono de tudo aquilo que ainda nem conhecemos, Senhor. Dono de toda a glória, de toda a majestade. É a Ti, ó Pai, que nós oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Teu amor, ó Deus, nos faz cantar por gratidão a Ti, Jesus. Porque antes que nós escolhêssemos o Senhor é quem nos escolheu, ó Deus, e nos deu a maior prova de amor, que foi a sua própria vida por nós, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia.
surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. 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 Continuar cantando sobre o amor do Senhor, enquanto a gente pode trazer nossas ofertas, nossos dízimos, amém? Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor me faz cantar. Amém, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos te adorar, ó Pai, livremente, ó Pai. Sem empecilhos, sem barreiras, ó Deus, nós temos a liberdade de te exaltar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer língua, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu, ó Pai. Porque o Senhor nos separou, ó Deus, como um povo que te adora, Senhor, como um povo que te serve, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor venha com a tua unção sobre este lugar. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber a sua palavra, Senhor. Que ela venha ser viva e eficaz no nosso coração, Senhor. Unge a vida do seu filho que estará trazendo, ó Pai, a sua palavra. Que vai ser a sua boca para nós nesse momento, ó Deus. Derrama a tua unção, a tua autoridade sobre a vida dele, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, nos sujeitar à sua palavra, ó Pai. Que o Senhor fala claramente aos nossos corações, ó Pai. E que possamos te seguir, ó Pai, e te servir de todo o nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, rendemos o nosso tempo a Ti, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. Pode sentar, amado. Pode sentar, vamos orar mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo e amado. Em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença viva, poderosa na vida de cada um dos Teus filhos. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. E temos a certeza da manifestação da Tua presença e da Tua palavra que o Senhor nos traz agora, para nossa edificação, consolação e exortação em amor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Graças a Deus. Amado, abre sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses,
capítulo 2. Quero conversar aqui com os irmãos, com as irmãs, sobre alguns princípios muito importantes que eu entendo que formam para nós que cremos uma base sólida para viver uma vida abençoada por Deus. Amém? Então, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 em diante. Filipenses 2, 12 em diante. Para que depois dessa reflexão na palavra de Deus, possamos dedicar então um tempo em oração, em intercessão, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Até aí. Gente, quando eu leio essa parte da carta deste apóstolo, de Paulo, aos nossos irmãos e irmãs na fé, que eram da igreja de Filipe, né? Os filipenses aqui, eu penso que ele estava trazendo algumas verdades muito importantes para a vida. E o verso que nós começamos a ler, o verso 12, Paulo vai dizer assim: de maneira, de sorte, amados, vocês têm sido obedientes. E obedientes sempre, não só quando eu estou presente, mas vocês têm demonstrado a obediência de vocês muito mais agora na minha ausência. Eu aprendi, e acredito que eu aprendi certo, que existem pelo menos, no sentido de obediência, 2 tipos de filho: o filho obediente e o filho desobediente. Concorda comigo? O obediente e o desobediente. Vocês lembram? Eu creio que você deva lembrar, ou já deve ter ouvido sobre essa palavra, você já deve ter lido, quando Jesus conta uma parábola de um pai que pede para os seus filhos fazerem um serviço. E ele chega para o primeiro filho, fazendo o pedido, e o primeiro filho diz o quê? Que vai fazer ou que não vai fazer? Diz que não. Eu fico pensando no coração desse pai, quando ele pede para o filho fazer aquele favor, aquele serviço, e ele ouve do filho: não vou fazer. Ele deve ter ficado triste, né? Aí ele chega para o segundo filho, e o segundo filho diz: não, papai, tudo bem, eu faço isso. Como deve ter ficado o coração daquele pai nesse momento? Contente, deve ter se alegrado. Pelo menos um dos meus filhos diz que vai me atender, vai fazer o que eu estou pedindo. Mas aí Jesus, contando a parábola, ele diz que o filho que disse que não ia fazer, foi lá e fez. E o que disse que ia fazer, foi lá e não fez. Ele pergunta: qual deles realmente é o filho obediente? O que disse que não e fez, ou o que disse que sim e não fez? É o que disse não, mas foi lá e fez. De fato, qual dos filhos, pela obediência, trouxe alegria ao coração do pai? O que a princípio disse que não iria fazer, mas foi lá e fez. E se nós olharmos para as famílias, olharmos para dentro de casa, para dentro do lar,
Às vezes acontece isso, não acontece? Né? As famílias que tinham muitos filhos, né? Hoje é 1, 2, no máximo 3, né? Se a gente for olhar a média aqui, 2, quantos? 2, quantos? 3, né? 2. Quantos filhos vocês querem ter quando casar? Já pensaram nisso? Tem que conversar sobre isso, viu? Em casa 1. Né? Mas, amados, quantos filhos Deus tem? Não dá para nós contarmos quantos filhos Deus tem. E se nós considerarmos os filhos de Deus, será que todos dizem sim, vão lá e fazem o que dizem que vão fazer? Não, a gente sabe que não, né? E não é verdade que muitos dizem não no primeiro momento, mas depois vai lá e faz? Quem são realmente os filhos de Deus? E a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são filhos da obediência. Olha que coisa interessante, Jesus, quando ele traz os ensinos que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou da montanha, está lá no Evangelho de Mateus, vamos dizer assim, dos capítulos 5 até o 8, Jesus ali, ele fala sobre aquele que, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai herdar, vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles que vão herdar e vão entrar no reino dos céus, são os filhos da obediência. Não é o que diz Senhor, Senhor, mas aquele que obedece, aquele que faz a vontade do Pai. Não é aquele que diz sim, Senhor, mas não cumpre o que diz. É aquele que talvez até não diz nada, ou até numa primeira reação, a sua palavra é negativa e não afirmativa, mas a sua atitude corresponde à obediência. Ele acaba indo lá e pensa melhor, cai em si, vai lá e faz. E o apóstolo Paulo aqui ele está escrevendo, e ele fala assim, olha, de sorte, meus amados, de uma vez mais vocês estão demonstrando a obediência de vocês, não porque eu estou aí presente, mas porque eu estou ausente. Não tem um ditado popular? Diz assim, quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa. Quando o patrão se ausenta, tem empresa que anda colocando até câmera, né? Para vigiar os funcionários, para policiar, para eles se sentir mais obrigados a estar trabalhando. Gente, aqui nós temos um princípio de obediência sendo apresentado, e se nós formos olhar no conjunto da palavra bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver que a obediência vai fazer base para uma vida com Deus, cristã, saudável, sólida e abençoada. Vamos dizer assim, que todo aquele que é obediente a Deus é abençoado. A gente tem aprendido assim, que a base da bênção é a obediência. Não é verdade? Em Efésios, quando o apóstolo está falando dos relacionamentos, ele fala do relacionamento dos filhos com os seus pais, ele fala para os pais, pai, não irritem os seus filhos, mas ele também vai dizer para os filhos, filhos, honrem seus pais, para que vocês tenham vida longa, abençoada sobre a terra. Isso é mandamento com promessa, e isso perpassa a honra, também implica em obediência. A desobediência é uma desonra. Quando a gente obedece, nós reconhecemos a autoridade. E quando a gente obedece, reconhece a autoridade, a gente está honrando aquela pessoa na autoridade que ela tem. Então, quando o filho ele é obediente ao seu pai, sua mãe, ele está reconhecendo a autoridade do seu pai e sua mãe, ou seja, em outras palavras, ele está também honrando os seus pais, não é verdade? Agora, eu gosto de fazer isso em algumas questões de princípios na palavra de Deus. O quê? Vem cá, você sabe, está escrito lá, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Eu não vejo? Se eu não amar ao meu irmão, a quem eu vejo. Eu gosto de fazer isso com a palavra obediência.
Como é que eu posso dizer que eu obedeço a Deus, que eu não vejo? Se eu não obedecer aqueles que Deus põe como autoridade na minha vida. Ou seja, todo aquele que é cristão, que se diz filho de Deus, e diz que obedece a Deus, mas não obedece à autoridade que Deus constituiu, colocou sobre a sua vida, não é obediente a Deus. Não sei se eu posso afirmar dessa maneira, eu acredito que sim. Lógico, se eu tenho uma autoridade que está lá, andando mal perante o Senhor, que quer que eu faça algo que é pecaminoso, eu não vou me envolver com pecado. Mas eu estou falando de algo muito, muito claro. Normalmente a gente vê muitas pessoas se rebelando contra autoridades em coisas que não tem nada a ver com pecado. Vou dar um exemplo para vocês. E vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento. Relacionamento de Davi com o rei Saul. Olha que a unção que estava sobre Saul, Deus já havia retirado, não é verdade? E um espírito mal vinha sobre Saul, não é? Me diga, quando que Davi foi rebelde em relação a Saul? Agora vamos tirar a palavra Davi, a palavra Saul, e vamos colocar o meu nome, seu nome, e vamos colocar no nome de Saul, pessoas que exercem autoridade na nossa vida. Vamos pensar naquele pai, naquela mãe, que não são convertidos ainda. Porque não são convertidos, eu não devo honrá-los, obedecê-los? Entenderam? Vamos pensar em autoridade civil, porque o meu patrão não é uma pessoa convertida, eu não devo obedecê-lo no que diz respeito ao meu trabalho? Tem que obedecer. Correto, gente? Tem que honrar. Vamos pensar na igreja. Porque às vezes o pastor, ou líder do ministério, ou enfim, é uma pessoa que está fazendo algo com que eu não concordo muito. Isso não quer dizer que eu estou certo ou errado, ou ele está certo ou errado, e eu ajo contrário em relação àquilo que ele está colocando. Você está entendendo? Porque é o que acontece muitas vezes. Não é verdade? E aqui está muito específico, está muito pontual esse texto. Paulo, que era autoridade sobre essa igreja, mesmo ausente, podia elogiá-los porque eles estavam lhe obedecendo. Aquela coisa assim, faz assim, assim, assim. Aí você se ausenta, né? Vai viajar. E quando você volta, não fizeram aquilo que foi pedido, ou fizeram, mas fizeram de outro jeito. Não, que nós temos uma igreja que era obediente. Amém, amados? Olha, interessante que antes de Paulo elogiar essa igreja pela obediência dela, e a Débora citou aqui na hora do louvor, a oração, né, e a palavra diz isso, é o nosso desejo, que realmente um dia toda língua confesse que Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobre diante dele. Amém? Agora, sabe por que toda língua um dia vai confessar que Jesus é o Senhor e todo joelho se dobrará? E aqui que está o princípio. Você quer que as pessoas te respeitem como autoridade? Submeta a autoridade daqueles que estão sobre sua vida. Você quer que as pessoas te respeitem naquilo que você foi chamado por Deus para fazer? Respeita aqueles que Deus colocou no teu caminho como autoridade sobre você. Você quer liderar? Seja servo. É isso que está sendo colocado, Jesus. E no versos, então, que diz aqui, né? Finalzinho, diz aqui a partir do verso 8, ó. E ele, Jesus, sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele tem dificuldade de se humilhar, né? Orgulho, às vezes, pesa no coração da gente, não é? Principalmente quando nós somos confrontados, ou quando alguma coisa é imposta para nós. Quem aqui gosta de ouvir não? Você gosta de ouvir não? Se eu falar que eu gosto, estou mentindo para você. Eu não gosto de ouvir não.
Nós temos, por natureza, uma dificuldade muito grande em nos submetermos à autoridade. Jesus vem nos dar o exemplo. Olha o verso 8, como diz: ele, sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Diga comigo: Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi um homem obediente. Jesus foi uma pessoa que demonstrou para nós obediência. Por isso que quando ele falava como quem tinha autoridade. Quando nós somos desobedientes, nós perdemos a autoridade. Nós perdemos a autoridade. Mas quando nós somos obedientes a Deus, e obediente a Deus é aquele que é obediente a todo e qualquer tipo de autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Você entende isso? Você tem autoridade confirmada. Você tem autoridade firmada. Você tem a sua autoridade estabelecida. É isso que está sendo dito aqui. O texto continua, né? Dizendo assim: como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Numa outra tradução, a versão diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Eu acho tremendo isso aqui. Diga assim: eu estou salvo. Sabe por quê nós estamos salvos? Nós, então, porque estamos salvos, agora pronto. Não. Está sendo dito aqui que eu preciso desenvolver esta salvação. Preciso desenvolver a minha salvação. Vocês vejam que Jesus Cristo, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, o verso seguinte diz que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima, ou que é sobre todo o nome. Não está escrito na Bíblia que aquele que se humilha será exaltado? Foi o que aconteceu. Jesus foi obediente e Ele se humilhou. E porque Ele se humilhou, porque Ele foi obediente, Ele foi exaltado com o nome que está sobre todo o nome. Minha irmã, meu irmão, esse é o mesmo princípio para nós. Vira a pessoa do seu lado e pergunta assim: você é mais que Jesus? Porque você vai concordar comigo, que tem gente por aí que diz assim: eu não admito, eu não aceito ser humilhado. Tem ou não tem gente que faz isso? Né? Quem é fulano de tal para falar assim comigo? Mano, quem que é esse mané para vir se dirigir a mim com essa... Você já ouviu isso? Você nunca fez isso, né? Nunca pensou isso. Quem que ele está pensando que ele é? Não acontece isso. Todo aquele que se humilha será exaltado. Nós temos essa coisa do orgulho, da soberba, é muito forte às vezes em nós. E a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá maior graça. Amém? Amados, Deus me moveu para essa palavra hoje. Eu entendo que Ele está falando, não é só com você não, comigo também. Sabe, aqui eu entendo por que Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É nessas horas que às vezes a gente é confrontado e dá vontade de descer da cruz com um pedaço de pau dela. Né? Que às vezes alguém bate na nossa face e a nossa vontade é dar outra, mas não outra face. É devolver o... Entendeu? Mas não, a Bíblia está dizendo, e eu entendo que não é que é para a gente ser tapete, capacho dos outros, não é isso. Não é isso não. A Bíblia está dizendo, e está nos desafiando a uma postura.
E aqui, especialmente, essencialmente, diante de Deus. Tá bem, gente? Diante de Deus. É quando nós somos obedientes a Deus. Quando nós aplicamos esse princípio na nossa vida, é que nós vamos ser exaltados. Eu penso que quando nós nos humilhamos, e Jesus fez isso, Jesus não se colocou como superior a ninguém. A Bíblia diz que humilde é aquele que considera os outros superiores a si mesmo. Você acha que uma pessoa soberba, orgulhosa, arrogante ia tocar num leproso? Não ia. Jesus demonstra a humildade dele e que ele estava disposto a se humilhar, por quê? Porque ele tocava no leproso. Como que Jesus demonstrava essa humildade dele? Quando ele se dispunha a fazer uma refeição na casa de um publicano. Por quê? Porque os bacana, imagino que eu vou entrar na casa de um publicano. Não é? Quando que Jesus demonstra isso? Quando ele recebe uma prostituta e a trata com respeito. Uma pessoa soberba, orgulhosa, não recebe nunca. Não é verdade? É essa a questão. Quando que Jesus demonstra que ele se humilha, ele é humilde? Ele chega lá para João Batista. João Batista diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Mas Jesus diz: não, é assim, convém que eu esteja aqui, cumpra a lei, me batiza. Vem cá, será que Jesus não era maior que João Batista? Mas ele não se considerou assim. Ele considerou João Batista superior e na condição de alguém que podia batizá-lo. Você está conseguindo compreender isso que eu estou colocando aqui nessa noite para você? Sabe, recebe essa palavra com muito carinho no seu coração. Porque é aí que nós vamos desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor. Eu quero concluir agora dizendo assim, e citando o verso 13. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Minha irmã, meu irmão, Deus tem uma boa vontade. Diga-se comigo, a vontade de Deus é boa. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Tiago, quando vai falar da sabedoria humana e a sabedoria de Deus, ele diz assim: a sabedoria humana, ela é animal e demoníaca, mas a sabedoria que vem lá do alto, ela é antes pura. E aí ele vai continuando a citar da sabedoria, das suas qualidades. Ou seja, Deus é a fonte de toda sabedoria, Ele é a sabedoria pura, e nós precisamos dele. Nós precisamos da sabedoria de Deus para viver. Então, quando Deus, na sua infinita sabedoria, Ele revela a sua sabedoria a nós, Ele revela a sua sabedoria, dizendo qual é a vontade dEle para com as nossas vidas, ela é boa. Né? Como está lá em Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, amém? Então, Deus tem uma boa vontade para com a gente, por meio do seu Filho Jesus. E aí, essa parte do texto que realmente me impressiona, me fascina, que diz assim: porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O que eu entendo aqui? Eu vou ser bem simples. Eu vou dizer isso aqui: nós temos a demonstração da graça de Deus. Demonstração da graça de Deus. Por quê? Primeiro, você conseguiria operar a sua salvação sozinho? Alguém aqui é suficiente para operar a sua salvação sozinho? Desenvolver a sua salvação sozinho? Não. Alguém de nós aqui já alcançou um nível de poder dizer que é tão obediente assim, que em um momento ou outro não falha, não desobedece? Não.
Agora você começa a compreender. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo está dizendo assim que nós, pessoalmente, de maneira bem particular, ou seja, sozinhos, não somos capazes suficientes de operar, desenvolver a salvação. Ele está dizendo assim, primeiro, nós precisamos uns dos outros. Preciso que você me ajude, você precisa que eu te ajude. Amém? Segundo, ele está dizendo justamente isso, que nós podemos nos fortalecer uns aos outros. Aquela coisa assim, que não é só palavra, né? Mas você está lá e diz que você consegue. Vamos em frente, você consegue. E às vezes você não está conseguindo, então eu pego na mão e digo, vamos, te ajudo. Usamos um do outro. Agora tem hora que só um outro não dá. Que é só Deus. Como a gente gosta de dizer, só Deus na causa. Só Deus na causa, né? Só Deus na causa. E aí é onde entra essa palavra, é Deus que opera em vós, tanto querer como o efetuar, e é segundo a sua boa vontade. Você e Deus juntos. Ah, sim. Aí você consegue operar a salvação. Aí você consegue desenvolver a salvação. Tá certo, gente? Porque Deus vem com seu poder. Deus vem com sua força. Paulo vai dizer assim, quando estou fraco, aí sim sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sou forte, inclusive, para obedecer. Na hora que eu não quero obedecer. Para fazer o que eu tenho que fazer, que às vezes eu não estou com vontade de fazer. Sou fortalecido por Deus para vencer o pecado, o mundo, para vencer o diabo, para vencer os maus hábitos, para vencer os vícios, para poder dizer o pecado não tem mais domínio na minha vida. E dominar, exercer domínio próprio. Deixa eu dar um último exemplo para encerrar e a gente orar então. E eu gosto muito desse exemplo porque ele mostra a nossa humanidade, ele mostra a nossa alma na sua essência, mas mostra um Deus que age e que é o melhor para nós, que demonstra sua boa vontade para conosco. Caim e Abel. Primeiro homicídio. Mas antes que o homicídio acontecesse, antes de Caim ir lá e matar Abel, matar o irmão, o que Deus faz? Caim, vem cá, precisamos conversar. Caim, se você tivesse procedido bem, eu tinha sido aceito, sua oferta tinha sido aceita. Mas você procedeu mal, Caim. Mas Caim, não é o fim. Não é o fim, Caim. Você ainda tem a oportunidade de consertar isso. Estou parafraseando aqui, tá bom? Caim, quanto ao desejo do teu coração, Deus conhecia o desejo do coração de Caim. Quanto ao desejo do teu coração, a ti cumpre dominá-lo. Felizmente, Caim não conseguiu dominar, ou não dominou, ou não quis dominar o desejo do coração dele. Ele deixou o desejo fluir, foi lá e cometeu, homicídio, matou o seu irmão Abel. Agora, eu vou dizer assim, você que é filho de Deus, eu que sou filho de Deus, por mais que Deus não fale conosco do mesmo modo que Ele falava com Caim, com Abel, com Adão, com Eva, nós temos algo especial. O Espírito Santo. Amém? Nós temos o Espírito Santo. E nós temos a palavra de Jesus. Ou seja, Deus é quem opera em nós, tanto o seu querer como o seu efetuar. Hoje nós podemos dominar sobre a nossa alma. Pelo Espírito Santo que nos é dado. Pela palavra do Senhor que nós recebemos, que é alimento sólido e forte, e
e que sustenta as nossas vidas. E como viver uma vida abençoada? Obedece a Deus. Obedece a Deus. Como? Obedecendo também àqueles que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos nos colocar em pé. Vamos ter agora esse tempo de oração. Qual o propósito disso, pastor? Desta palavra, desta ministração? O texto diz para nós que o mundo está corrompido. Não lemos isso? E diz que nós vamos resplandecer no mundo como astros, como luzeiros. Não é gostoso que a gente pode olhar para o céu à noite e ver o céu assim brilhando, cheio de estrelas, não é? Não é bom? Tem cidades hoje no mundo que não adianta olhar para o céu, não vai enxergar nada, só nuvem de poluição. Nós aqui ainda conseguimos enxergar a estrela, graças a Deus, né? O mundo precisa enxergar a luz. O mundo precisa enxergar a luz. Os filhos da desobediência precisam enxergar os filhos da obediência e ver que eles são obedientes mesmo. Eles não apenas dizem sim, mas não faz. Mesmo que às vezes diz não, eles vão lá e fazem. Amém? Vamos vir para frente aqui agora. Vamos ter esse tempo de oração. Vamos dar aqui as nossas mãos em nome do Senhor Jesus. Sendo obedientes ao nosso Deus, Pai, Filho, nós vamos poder sair daqui e viver cada dia, fazer diferença no mundo. As pessoas vão olhar para nós e vão poder dizer para nós que tem algo diferente em você. O que é isso que tem em você, hein? O que é esse brilho que tem em você, né? Por que você brilha? Porque eu sou filho da obediência. Por causa de Jesus em mim. Amém, queridos? Para a gente ir lá e ganhar essas vidas todas que estão aí para Jesus, né? Amém? Vamos orar, vamos ter esse tempo de oração. E você possa agora estar falando também com o Senhor. Se o Espírito de Deus falou ao teu coração, ao teu espírito agora, em relação a esta palavra. E se você reconhece na sua vida, as vezes que você desobedeceu a Deus, talvez você pense, não, mas eu não tenho desobedecido a Deus, eu não tenho concordado com o que às vezes as pessoas, aqueles que são autoridade têm feito e tal, aquelas que Deus colocou realmente sobre as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, repensa, se volte para o Senhor, peça perdão a Deus dos pecados da desobediência. Quantas vezes Deus já não mandou, às vezes, fazermos algo e a gente até achou que era da nossa carne, da nossa imaginação, e a gente não fez, e depois nós vimos que, de fato, Deus queria nos usar naquela situação, ou na vida de determinada pessoa, mas nós não ouvimos, ou ouvimos e não acreditamos que era Deus falando conosco, e fomos desobedientes. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus, perdoa o meu pecado de desobediência. Às vezes ouvimos pessoas que vêm, na verdade, como serpente, com veneno, para nos colocar contra as autoridades que Deus colocou na nossa vida, contra pessoas que Deus quer usar na nossa vida. Irmãos e irmãs que vêm com uma palavra de Deus de fato para nos aconselhar. Senhor, nos perdoa quando nos deixamos contaminar com conversa fiada, de gente carnal. Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, dá-nos a sabedoria que é do alto.
Dá-nos a sabedoria que vem do Senhor. Dá-nos, Senhor, realmente um espírito obediente, humilde, para que possamos viver segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, tendo a nossa mente renovada, a nossa vida transformada, Senhor. Pai, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus. Agradecemos por esta palavra, Senhor. Agradecemos porque Tu estás cuidando de nós. Eu venho a Ti agora, Pai, peço que Tu estendas Tua mão, tocando na vida de cada um aqui, com a Tua unção, com o Teu óleo. Coloque Sua mão sobre o seu coração agora, amado. Coloque sobre o seu coração. Você tem alguma necessidade, apresenta ela para o Senhor agora. Apresenta a tua necessidade para o Senhor. Você tem trazido o teu coração no altar de Deus. Deus se alegra em te dar a maior graça. Então traz tua necessidade ao Senhor e confia nele, porque Ele age poderosamente. Ele nos atende segundo a nossa necessidade. Ele não deixa você sem receber a assistência, o auxílio dEle, do seu Espírito. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, e Ele realmente é amor e justiça, e você é parte do seu povo, povo de propriedade exclusiva. Seu braço não está encolhido, que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, que Ele não possa ouvir. Então comece a trazer o seu clamor ao Senhor agora. Não é, meu Senhor, neste momento. É Ele quem opera tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Está dizendo, sou eu quem vou agir, sou eu quem vou te fortalecer, sou eu que vou aperfeiçoar o meu poder na tua fraqueza, sou eu que estou agindo. Sim, Pai, toca a vida do meu irmão, Senhor, segundo a sua necessidade. Estende sua mão, Pai, sobre a vida da minha irmã. Orienta, Senhor, conduz, Espírito Santo vem, guia mesmo, Senhor. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, da Tua poderosa mão, reconhecendo que nós somos dependentes Teus, precisamos de Ti, Senhor. Nos perdoa, papai, quando queremos agir da nossa carne, do nosso jeito, não damos ouvidos ao Teu conselho, não ouvimos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, para falar conosco, para nos orientar, nos guiar, nos cuidar, nos pastorear, Senhor. Senhor, nos perdoa quando nós rejeitamos a palavra que vem de Ti, dos Teus profetas, Senhor, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, vem nosso auxílio, Espírito Santo, vem nosso auxílio. Pai, e todo espírito maligno, todo espírito das trevas, toda dominação que vem para escravizar, para oprimir, todo espírito que vem para perturbar, para confundir a mente, os pensamentos, todo espírito maligno que vem para cegar o entendimento, que vem colocar escama nos olhos ou tampão nos ouvidos, para que não ouçamos e não viemos entender a palavra, para não enxergarmos a glória do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Nossas vidas, na vida da Tua igreja, Senhor, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito maligno de confusão nas famílias, que vem para trazer confusão nos relacionamentos dos casais, para que os casais acabem brigando e não sabem nem por quê, discutem, que vem para trazer confusão no relacionamento dos pais e filhos, e não sabem nem por quê, muitas vezes entram numa discussão. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu unido aqui com os meus irmãos e irmãs,
Repreendo esse espírito maligno na vida e no meio do teu povo, que vem para trazer confusão no arraial do teu povo, vem trazer confusão no meio das tuas ovelhas, Senhor, para que não se entendam, para que se conflitem, ó Deus, em nome de Jesus. Esta palavra de ordem do Senhor, eu repreendo esse espírito maligno, demoníaco, esse poder que age, perturbando, criando confusão nas famílias e no meio da família de fé. Caia por terra, seja pisado pelos pés de bronze polido do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui, a tua igreja, seja abençoada pelo Espírito do Senhor, que nos dá a paz, que derrama amor em cada coração. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a paz, sim, que seja sobre nós e todo o povo de Deus, a bênção de nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Eu posso aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quero fazer um pedido de oração para você aqui agora. É muito forte para mim esta direção de oração. Eu quero desafiar você a estar orando esses dias em casa, ter um momento devocional de oração nesse sentido. Para que seja desbaratado, como diz a Bíblia, né? Esse ardil do maligno seja despedaçado. Qual? De confusão, de conflito. Não é verdade, gente? Que a gente vê gente discutindo, brigando, e quando eles terminam, eles não sabem nem por que começaram. É ou não é? Os irmãos, as crianças, às vezes começam, né? Eles não, né? Graças a Deus. Quero pedir para vocês, se compromete em orar com esse propósito, com esse objetivo, de repreender isso nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos familiares, dentro de empresa, gente. Eu trabalhei numa empresa que havia conflitos, e eu fui querer descobrir por quê. Eles nem sabiam como que tinha começado, e os departamentos lá não se entendiam. Aquela coisa de briga entre famílias, sabe? Né? Eu nem sabia como tinha começado lá, né? Gente, vamos orar sobre isso. As igrejas mesmo, né? No convívio, nos relacionamentos dos irmãos, liderança, os liderados, enfim. Ora sobre isso, em nome de Jesus, tá bom? Vamos saudar na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.